Pessoal, não deu, né? Infelizmente, não deu. Vou falar algumas coisas, né, sobre esse jogo. Primeira coisa, e a mais importante e repetitiva. O nosso lado esquerdo. Nós não temos lado esquerdo. É muito vulnerável. Todos os gols que nós tomamos, a origem da jogada do adversário é sempre pelo lado esquerdo. Não temos lateral, né? O Guga improvisado ali, muito mal, péssimo. Para mim foi o pior do time. O Pirani, quando entrou, até que tentou alguma coisa, teve sucesso em algumas jogadas, mas, né, sem ter um atacante ali por aquele lado esquerdo, o lateral fica sozinho. E se não tiver uma aproximação muito intensa ali, para poder estar dando apoio àquele lado esquerdo, fica difícil, muito difícil, né? Essa carência pelos desfalques do nosso lado esquerdo tá comprometendo muito o time, muito mesmo. E eu não vou fazer aqui análise individual, a não ser algumas. Primeira, o John Arias hoje não foi bem. Não foi bem. Eu acho que ele estava meio perdido no jogo. Ele não sabia qual o espaço que ele poderia estar ocupando. E nem teve, né? Teve tentativa daquelas jogadas ali pela direita. Apesar que o River fez uma pressão na saída de bola, dificultou. Mas em termos de ataque, nem pela direita, hoje por deficiência, eu acho que, assim, principalmente porque o John Arias, que faz muito bem aquele lado ali, né, junto com o Samuel Xavier, com o Ganso, com a aproximação de pessoas do meio, como ele não estava bem. Como eu disse, ele estava bem perdido no jogo. O Lima também. Apesar que ele teve alguns, assim, alguns pequenos momentos de bom futebol, né, de bom futebol não, de bom posicionamento, mas também em termos de produtividade deixou muito a desejar. O melhor em campo para mim, o melhor do time para mim hoje foi Felipe Melo. Que partida do Felipe Melo, viu? Que garra, sabe? Que posicionamento. Ganhou quase todas as bolas. E é um jogador, né, que, assim, andávamos muito em várias ocasiões criticando, mas nesse último jogo que teve aí contra o Red Bull e hoje, pra mim, foi o melhor em campo. Jogou muita bola. E assim, não tem o que falar. O primeiro tempo, pra mim, foi um desastre total. Eu acho que, pelo volume de jogo que nós não tivemos e que eles tiveram, no primeiro tempo
nós saímos até no lucro, sabe? Poderíamos ter saído ali do primeiro tempo com um placar mais elástico para eles. O segundo tempo melhorou, apesar que no primeiro tempo também tivemos uma ou duas chances ali, né? Mas não assim aquelas chances claras, aquelas chances assim que você pode dizer assim, perdeu o gol, foi incompetente. Não, tivemos chances, mas não foi aquelas chances assim que a gente possa lamentar, sabe? Em termos de lamentar e criticar, né? Não foi. O primeiro tempo foi todo deles, eu acho que acabamos saindo no lucro. O segundo tempo o time melhorou, passou a jogar mais no ataque, criou algumas oportunidades também. Tivemos até em determinado momento o domínio do jogo, mas é aquela história, né? Tá faltando alguma coisa. Vou repetir. Essa coisa que faltou hoje foi o melhor futebol do John Arias. Sabe? Ele tem muito crédito, jogadoraço, a gente admira bastante, mas hoje, na minha visão, ele estava muito perdido no jogo. Sabe? Nem aquela capacidade que ele tem de voltar para marcar, disputar a bola aí na defesa, ele não estava fazendo. Ele estava voltando até o meio campo só. Tudo bem, de repente para tentar puxar ali um contra-ataque, e, né, talvez seja uma orientação do técnico, não sei. Mas hoje ele produziu muito pouco. Embora sempre esforçado, né? Isso daí a gente tem que reconhecer. Ele é um jogador esforçado, ele tenta, mas em termos de produção hoje foi muito abaixo daquilo que ele pode produzir. Quanto ao restante do time ali, André, o Nino, o próprio Martinelli, correram, tentaram fazer o possível para conter aquela pressão que a gente estava tomando, mas realmente hoje não foi possível, né? Não foi um jogo desastroso. Não vou aqui tá criticando ferreamente ninguém, a não ser, como eu falei lá no início do vídeo, o Guga. O Guga realmente ali na lateral esquerda não dá. Não dá, ele fica perdido e também fazendo uma ressalva, né? Perdido e sozinho. Todas as bolas, eu estou falando em termos de tentar sair jogando. Ele estava sempre sozinho, não tem um atacante ali para aquele lado esquerdo, não tem um jogador para cair ali para aquele lado esquerdo, para tá dando opção de jogada, não tem. Aí ele já não tem tido um futebol produtivo. E ainda sozinho ali do lado esquerdo, fica impossível. E como eu disse, o Piranha entrou, até melhorou. Vamos ser justos, né? Vamos ser justos. Deu uma melhorada ali. Isso até é um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Nessa ausência de Marcelo e de Alexander, pelos últimos jogos e pelo jogo de hoje, se não tem outra opção, se ele não confia no esquerdinha, porque é muito novo, talvez não aguente a pressão de jogo grande, então que ele mantenha o Piranha ali na lateral esquerda, que assim melhorou bastante isso em comparação com o Guga, né? Ele é mais incisivo, ele é mais habilidoso, ele tenta jogar na vertical e assim, quando ele entrou até cresceu um pouco aquele lado.
Quanto às substituições, as entradas do Lele e do John Kennedy foram tanto quanto inúteis, né? Não sei, talvez por jogarem pouco tempo, mas produtividade zero, quase nada. As poucas bolas que eles tiveram a oportunidade de repente ali de conclusão, estava em impedimento. Ou seja, se colocando mal, isso pode ser de repente também por falta de ritmo de jogo, né? Ou ansiedade ali de estar querendo fazer o gol, empatar, caíram naquela linha do impedimento ali, acabaram não produzindo nada. E o que mais que a gente pode estar falando? Sabe? Um jogo todo, nós sabíamos que seria um jogo difícil, que seria um jogo complicado. Eles estavam jogando um vida ou morte, que eles viriam para cima. E de uma maneira geral, o time até que se comportou razoavelmente bem, com algumas falhas que eu já disse ali atrás, com alguns jogadores abaixo do que poderiam produzir. Enfim, não deu. Não deu. Agora, estamos ainda em primeiro lugar no grupo, né? O Strongest já está ganhando lá, apesar que saiu o resultado aqui agora que está empatado o jogo. Continuamos em primeiro lugar e só depende de nós mesmos, né? Certo? Agora no Maracanã, pegar o Sport Cristal, time que ganhamos lá de 3-1 lá dentro da casa deles, não é possível que a gente não consiga ganhar aqui dentro do Maracanã. E com essa vitória, consegui manter o primeiro lugar no grupo, que por enquanto ainda é nosso. No mais, vida que segue. Eu estava bastante esperançoso que a gente podia ter um resultado positivo hoje, mas infelizmente não tivemos. Ali no segundo tempo demos uma melhorada. Parecia até que a gente iria conseguir pelo menos empatar, mas não foi o que aconteceu. E não adianta, né? O resultado já aconteceu, perdemos o jogo e agora é focar no jogo do Maracanã, que só depende da gente para classificar. Não é isso? Se alguém tem mais alguma coisa para dizer ou até mesmo discordar, coloque aí nos comentários e vamos em frente. E que nessa última rodada, para manter o primeiro lugar no grupo, como sempre eu digo, como eu sempre termino meus vídeos, vitória Fluminense, que só depende da gente.